Então, quero dizer para vocês primeiro, sejam bem-vindos a esse nosso estudo. Nós estamos começando o estudo 12 do Apocalipse, e foi muito louco, porque faz um tempo que eu não gravo, porque nós fizemos todos os outros 11 vídeos na sequência, antes do arrebatamento, e o arrebatamento acontece no capítulo 4, 5, né? E aí o que acontece? A igreja já arrebatou e ainda não chegou nem na metade do livro. Muito louco isso. Mas é porque realmente todas as coisas que nós vamos falar agora vão acontecer depois do arrebatamento. Então, teoricamente, a igreja não está mais aqui. Quem vai ficar aqui são aqueles que vão se converter depois do arrebatamento. Então, é assim. A história é mais ou menos o seguinte. Você tem um fulano lá que você acha que ele é meio radical, que não tem nada a ver, que ele é meio exagerado, que a coisa não é bem assim. E aí depois ele some, né? Então você já ouviu, você já conhece a palavra, você sabe tudo o que ia acontecer, mas você não deu muita bola. Aí o que acontece? Aquela turminha dos babaca, né? Os babacas foram arrebatados, aí vai cair a sua ficha. E você vai saber, porque você conhece a palavra. Então aí o que vai acontecer? Essa que vai ser a galera que vai ficar e passar pelas tribulações, né? Então, como nós vimos, né, até o versículo, até o capítulo, o vídeo 10, a igreja foi arrebatada, o vídeo 11, se você não assistiu, é legal pegar lá e entrar, ver desde o começo. O primeiro vídeo a gente fala quem é o Messias, depois a gente vai explicando o que o judeu acha, por que o judeu não reconhece, quais são as opções que nós temos hoje. E o meu estilo de ensinar a Bíblia é adaptando para o dia de hoje, porque eu acho que senão não teria valor nenhum, né? Seria apenas literatura. Então, nós fomos trabalhando, estudando nos últimos 10 vídeos a evolução, o passo a passo, até a igreja ser arrebatada, tá? Porém, acabou, a igreja foi arrebatada, e agora nós estamos no capítulo 5, né, que é onde começa, a igreja foi arrebatada no capítulo 4, aí no capítulo 5 começa a abertura dos selos. Aí é que nós vamos ver, olhe lá o vídeo, Jesus no Velho Testamento, Jesus no Apocalipse, e aí você vai ver a figura que foi vista, o Jesus glorificado, que ele era o cordeiro e agora ele é o leão. É muito legal você ver esse vídeo, tá lá, eu não sei que número que é, mas tem o título lá, o Jesus no Apocalipse. Tem também Deus no Apocalipse, a visão do trono também é muito legal, porque a gente vê que faz uma comparação com o que os outros profetas falaram, e assim, é muito interessante, porque profetas diferentes, em épocas diferentes, idiomas diferentes e cultura diferente, viram a mesma coisa, gente, isso é muito legal, então quer dizer que é verdade, porque são 4 profetas que viram a imagem do trono de Deus, do céu, Jesus glorificado. Então é muito louco você ver isso, porque eles viram em épocas diferentes e acabaram falando a mesma coisa. Então é legal, ainda bem que nós temos a tecnologia hoje, que nós compilamos a Bíblia no Canon, e nós podemos fazer esse paralelo. Antigamente era muito mais difícil, né? Então vamos lá. A abertura dos selos. Então, o que acontece? Tem a visão do trono, e aí tem a visão do livro. Então, o que acontece? E pensa bem, a igreja já foi arrebatada. Então, você não precisa ficar com medo da abertura dos selos, porque quem vai abrir os selos, gente, é Jesus. Jesus é aquele que morreu por você. Se ele morreu por você, ele não vai estragar sua vida agora, ele não vai ser ruim com você agora, porque ele foi capaz de morrer por você e ele te levou, relão. Então, a abertura do livro, não fique preocupado, você não vai estar aqui para ver. E caso você esteja, saiba que as coisas vão acontecer, e pelo estudo, o próximo vídeo que nós vamos falar dos 144 mil, você vai ver que Deus sempre protege os seus, tá bom? Então, só ele é capaz de abrir os selos. Por que só ele é capaz de abrir os selos? Porque ele é o único que é 100% Deus e 100% homem. Os anjos são só espírito, tá? Deus é Deus. Jesus, ele é Deus, mas ele tem a marca humana, então ele é o único que tem acesso, o único que tem autoridade para abrir os selos. Então, o que acontece? Todo o céu para e adora ele, tá? Então, é assim, se você não gosta de cantar, pensa bem se você está querendo ir para o céu, porque no céu vai ser uma cantoria muita, porque o céu todo está adorando, porque é quando ele é reconhecido, né? Então, ele vem, toda honra, toda glória ao nome dele, e aí ele vem, ele se põe, ele para,
tá? Muito legal. E o primeiro com o livro na mão, aí eles perguntam quem é que pode abrir o selo, tudo isso aí você vai ver lá no vídeo do Cordeiro. E aí ele para, tem os 4 seres viventes, e aí um para e ele fala assim, vem. E aí, quando Jesus abre o primeiro selo do livro e fala, vem, o que aparece? Aparece um cavalo branco e seu cavaleiro. Então, agora aqui nós vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que já virou filme, já virou novela, já virou piada, já virou um monte de coisa. Nós vamos ver, na verdade, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo, ele é branco. Eu vou ler, então, exatamente para a gente interpretar exatamente o que a Bíblia diz. Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso, Apocalipse 6:12. Muita gente fala que esse é o próprio Cristo. Qual a minha dificuldade de aceitar essa interpretação? Gente, se é Jesus que vai abrir o rolo, o livro, ele que abriu o selo, ele fala, vem, então não é ele. Ele fala, vem, né? Um dos 4 seres viventes chamou, e ele está lá com o rolo na mão. Então, não pode ser ele. Na minha interpretação, pode ser que seja o anticristo disfarçado, porque o anticristo vai vir disfarçado como uma pessoa boa, tanto que os judeus vão aceitá-lo como Messias, ele vai vir disfarçado e, teoricamente, vencendo e para vencer, né? E aí, depois, ele vai mostrar a sua própria cara, tá? E você vai ver logo em seguida. Nós estamos num momento muito complicado da história. Então, eu vejo as pessoas assim, até eu falo, né? Ah, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Pois é, nós sabemos que o arrebatamento vai ser no meio do caos. Então, como você quer ser arrebatado, bonitinho, mas você não quer viver o caos? Não existe, porque o arrebatamento vai acontecer no caos. E nós vemos isso no nosso mundo hoje. Hoje, exatamente dia 18 de agosto de 2021, onde essa semana nós vimos assim coisas muito evidentes. Então, nós vemos o mundo, né, a natureza gritando. Então, tivemos um terremoto no Haiti. Ah, mas sempre tem. Ok, mas agora juntou o terremoto no Haiti, os vulcões na Europa entrando em erupção, a enchente. Gente, a Alemanha ficou alagada. Nunca aconteceu isso. A Alemanha alagada, queimadas, tá? Então, assim, a natureza está gritando. E hoje, essa semana, aconteceu um fato muito inusitado, que depois nós vamos falar mais para frente lá nos próximos vídeos, sobre o Gog e Magog, né? São nos próximos vídeos, vai estar lá. Mas o que é o Gog e Magog? Que está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel que fala, e ele fala de uma guerra e que Jesus vai ter que entrar para defender. Uma guerra que vai começando. Se você for lá assistir o vídeo, depois eu ainda não fiz, tá? Já está marcadinho, mas entra na fila. E aí fala sobre quem são as nações que são descendentes do Gog e Magog e que vão começar a brigar. E essa semana o presidente dos Estados Unidos foi lá e tirou todas as tropas americanas que defendiam o Afeganistão. Foi tomado desde a morte do Osama Bin Laden, e ele tirou as tropas. Esse acordo de paz tinha sido feito pelo Trump, mas era um processo. Ele estava fazendo um acordo de paz, ia fazer a saída de uma forma mais, digamos, segura. E, no entanto, o que acontece? Esse novo presidente, ele foi lá e mandou sair todo mundo. E quem viu na televisão, viu que desespero do povo, o povo subindo nos aviões, querendo pegar carona na asa, gente caindo de avião, os homens, gente, que absurdo, os homens largando as mulheres para trás, porque sabe que quem tomou conta foi o Talibã, e o Talibã dizima as mulheres, eles largaram as mulheres para trás. Um avião de carga com capacidade para 100 pessoas, tinha 600 rapazes lá fugindo do Afeganistão, e agora o Talibã pegou e virou terra de ninguém. Então, é assim, começa a guerra. Então, vai ser no meio de uma grande guerra, eu não sei se é essa ou que vai ser, porque agora o Afeganistão está fortemente armado, porque os Estados Unidos, nesse tempo que ficou lá, deu armas, aviões, helicópteros, bomba, e treinou os exércitos. Então, o Afeganistão agora tem um exército muito poderoso e simplesmente ele saiu de lá e dane-se, né? Então, aí o que acontece? Eu não sei se é nessa guerra, mas nós estamos vendo as guerras e os rumores de guerra, então tudo isso aponta para o final, ok? Então, o anticristo ele vai aparecer no meio de uma confusão dessa para assinar acordo de paz, e papá, está escrito, nós já conversamos isso lá nos vídeos anteriores, o vídeo sobre o anticristo,
E aqui nós vemos o quê? A igreja foi arrebatada. E agora começa. E vem o cavalo branco, o seu cavaleiro, que vem para ganhar. Então, eu creio que esse cavaleiro aqui é o anticristo disfarçado, ok? Porque não pode ser Jesus, na minha leitura, não pode ser Jesus, porque é Jesus que está chamando, ok? Então, ele vai vir saindo para vencer. Então, nós sabemos que o anticristo vai ser aclamado, ele vai ser adorado, ele vai ser reconhecido até como Messias pelos judeus, ok? E aí, depois, o outro ser vivente pegou e chamou assim, e Jesus abriu o segundo selo, e ele falou, vem. Então, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado como tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso é uma guerra. Tá? Então, seria todas as outras duas grandes guerras mundiais, as pessoas acharam que era o apocalipse acontecendo, e não aconteceu, pode ser que seja agora. Então, o primeiro cavaleiro é branco, e ele vem disfarçado, eu creio. Depois, o segundo cavaleiro é vermelho, ele vem trazer a guerra, então seria uma guerra mundial, uma guerra entre todos os países. E aí... vai vir e aí o texto 5 diz assim, e quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que a voz de um do meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso é a fome que vem depois de da guerra. Então, você sabe que um denário era o dinheiro suficiente do salário de uma pessoa. E aqui eles estão vendendo, estão dizendo que é uma medida de trigo por um denário. Então, o que acontece? Não tem comida. E você sabe que sempre depois de uma grande guerra, tem a comida, tem a fome. Então, primeiro vai vir o bonitinho lá, vencendo para vencer, depois vem o segundo cavaleiro, que é da guerra, o terceiro cavaleiro, que é o preto, que é o da fome, e agora vem o quarto cavaleiro. Gente, o quarto cavaleiro, a gente tem que sentar e conversar a parte por quê. Na nossa Bíblia, tá? Em português, diz que o cavalo é amarelo, tá? Porque, na verdade, veja bem, esse texto foi Jesus, ditou para João, João escreveu, e esse texto foi traduzido para o nosso idioma, tá? Então, o que acontece? Existe cavalo branco? Existe. Existe cavalo vermelho? Existe. Os marronzados, meio vermelho. Existe cavalo preto? Existe. Existe cavalo amarelo? Existe. Os bege, tudo bem. Porém, na palavra original do grego, quando está escrito no grego, está dizendo que o quarto ser vivente chamou e veio um cavalo, Cloros. Cloros vem de clorofila, isso é uma cor verde. Por que não colocaram o cavalo verde? Porque na natureza não existe cavalo verde. Então, acharam que, então tá, vamos colocar amarelo, mas no original, vamos saber que no original a cor é verde. E aí, durante muito tempo, não se encontrou uma resposta para isso, e hoje eu tenho uma leitura, veja bem, eu não sou dona da verdade, eu sou uma estudiosa só, xereta quase, eu vou procurando, eu vou ouvindo muitos estudiosos da Bíblia e de história para poder chegar às minhas conclusões, tá? Então, aqui o que acontece? Se fala do cavalo verde, na verdade, se fala do amarelo, mas no original é o verde, e hoje, só no mundo moderno, nós vamos entender o porquê dele ser verde. Porque quando o profeta ele vê uma visão, ele tenta adaptar no que ele conhece. Então, vamos só lembrar que nós vemos lá nas profecias, que agora eu não sei qual profeta que diz que viu como um rinoceronte de pés redondos de aço e que tinha um chifre que soltava bolas de fogo, tá? Gente, ele estava vendo um tanque de guerra, mas ele nunca tinha visto um tanque de guerra, então ele tenta explicar. Isaías fala que os judeus iam voltar para Israel numa grande águia de aço. Ele estava vendo um avião, só que ele não sabia o que era um avião. Então a gente tem que entender que o profeta ele tem a visão real, só que ele vai traduzir aquilo de acordo com aquilo que ele conhece, tá? Então, não existe cavalo verde, como não existe cavalo vermelho. Cloros, de repente, vamos pensar, um verde desbotado? Então, jogou que era amarelo, tá? Mas por que nós cremos que esse cavalo é verde? Então, vamos lá ver o que acontece.
Versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Tá? Então, o que acontece? O cavaleiro verde foi autorizado a dar a morte. Então, nós vamos ver aqui. Ao fio da espada, ok? Vamos ver, procure no Google, tá? Agora eu vou dar a liçãozinha de casa para você. Procure no Google qual é a cor predominante das bandeiras do Islã. O Islã, todos os países islâmicos têm a cor verde. Aí você vai falar, mas o Brasil também tem, gente. A do Brasil é a floresta amazônica, tá? Qualquer um que estudou primário sabe que o verde da bandeira brasileira é a floresta amazônica, tá? Bom, qual é a religião que mata a espada os infiéis? Cortam a cabeça dos infiéis, que matam de fome. São os países, são os países que não são cristãos, tá? Então, é a primeira menção que nós vemos dos mártires, que é o cavaleiro verde ou amarelo. Se você quiser continuar com a leitura de que ele é amarelo, não importa, mas ele vai vir com autorização para matar a população. Nós estamos sabendo hoje em dia que na China, por exemplo, com esse negócio de comércio de órgãos, hoje em dia, lá, o que eles fazem? Eles têm campo de concentração, onde guardam cristãos, né? E antes eles matavam os cristãos, agora eles pegam os cristãos e jogam lá e tratam bonitinho deles para ser transplante de órgãos, tá? Então, diz que a China aumentou em não sei quantos % o índice de transplante de órgãos depois que eles adotaram essa técnica, porque isso, quem falou foi uma menina que fugiu de lá, tá? Que ela era cristã e eles são guardados para isso. Ou então mata mesmo. Se você vê o Boko Haram, ele corta a cabeça e não está nem aí. Na África, os cristãos são altamente perseguidos e a gente reclama aqui, tá? De ser cristão no país ocidental, onde você é cristão e tem vergonha de andar com a Bíblia na mão porque vão falar que você é babaca. Lá eles dão a vida pelo Evangelho. Eles dão a vida por Cristo. Então você está vendo que as profecias estão se cumprindo. Não é porque você está sentadinho no conforto do seu lar, com o seu ar-condicionado ligado, tomando o seu suquinho fresquinho de maracujá, bem gostosinho, com a Bíblia na mão, que o cristianismo está sendo fácil. Está sendo fácil para você, mas tem muitos que estão morrendo pelo evangelho, tá? Então, nós vamos ver que vai piorar essa situação quando vierem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, vamos lembrar quais são estão nos selos, são 7 selos. O primeiro selo é o cavalo branco, o segundo selo é o cavalo vermelho, que é a guerra, o terceiro selo é o cavalo preto, que é a fome, e o quarto é o cavalo amarelo ou verde, que é de matar as pessoas, tá bom? Vão ser entregues para as feras do campo. Gente, essa história de ser cristão ser enterrado, ser entregue para a fera, isso já aconteceu lá, né? No passado, na igreja perseguida, não é novidade não, tá? Então não fique assustado, porque o mundo já presenciou isso aí. Bom, e aí nós vemos no 5º selo, e quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, gente, agora é o máximo. Para e vamos ver que visão é essa visão da abertura do 5º selo. É a recompensa dos mártires. Então, vamos lá. Ele abriu o selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Hello! Os mártires estão lá! Yes! Então, João viu os mártires todos embaixo, aqueles que entregaram a vida, que Pedro fala sobre a nuvem de testemunhas que está vendo o seu comportamento. Então, de repente, você tem vergonha de ser cristão, tem o seu pecadinho de estimação, e não se esqueça que a nuvem de testemunhas, essas pessoas que foram os mártires, que amaram a Cristo, o Evangelho, ao ponto de entregar suas próprias vidas, de ver as suas famílias ser assassinadas, eles estão vendo e pensando assim: o cabeção, o que passa com você? Tá? Bom, e aí, o versículo 10.
Então, o 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, o que acontece? Vamos entender aqui cronologicamente. A igreja foi arrebatada? Ok. São dois momentos, nós já explicamos isso no outro vídeo. Então, no primeiro momento, a igreja é arrebatada, depois Jesus vem. Tá? Então, o que acontece? Nesse, a igreja foi arrebatada e eles estão lá. E eles começam a questionar quando que vai vir a justiça. Para eles são entregues roupas brancas. Roupa branca sempre tem o sinônimo de pureza, porque eles foram lavados no próprio sangue e eles estão lá. E aí ele fala, agora vocês ficam aí mais um pouquinho, até que cheguem o resto. Então, vai ter mais gente, e quando eles chegarem, aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, é muito legal isso. João viu os mártires lá, na abertura dos 5 selos, que é a recompensa deles. Então, os mártires vão receber uma roupinha branca. Primeira recompensa, roupinha branca. Só que eles já estão lá. Gente, pensa bem, já estão lá. O resto não importa, que roupa que vão dar para mim. Se eu estiver até pelada, não tem problema. Só de eu estar lá, já tá bom, tá? Então, aí que tá. E agora, o 6º selo. O 6º selo é o seguinte. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. São as catástrofes naturais aí. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. Nós já vimos lua de sangue, tá? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. Quem já chacoalhou? A árvore sabe como é que é. As estrelas do céu vão cair assim. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. E nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e ao rochedo, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, são as catástrofes naturais, tá? Que vai acontecer. Então, são os terremotos, nós já estamos vendo, então a Terra já está se preparando por isso, tá? São 7 selos, só que o grande barato é que é o seguinte, depois do sucesso nesse tempo, quando vai cair o 6º selo, abre o 6º selo, aí que nós vemos a visão dos 144 mil. Então, isso aí é o próximo vídeo, tá? Nós vamos dar uma pausa aqui, tá? Eu vou falar sobre o 7º selo, mas assista o próximo vídeo que vai falar dos 144 mil, que a primeira vez que eles aparecem é nesse momento. Logo, antes da abertura das catástrofes, né? Antes do que vai acontecer. Então, tá no capítulo, tem o Apocalipse, está escrito assim, até o capítulo 6, o 6º selo, vai até o final do 6, aí tem a visão dos 144 mil, e aí no capítulo 8 vai falar sobre o 7º selo, tá bom? O 7º selo é quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio do céu por cerca de meia hora. Eu já ouvi uma piada que diz que não ia ter mulher lá, tá? Bom. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e eles foram dadas 7 trombetas. E aí, se prepara que o 7º selo vai começar as trombetas, tá bom? Mas então eu vou parar por aqui, porque eu quero deixar você aguardo com vontade de ver o próximo vídeo que eu já vou fazer agorinha, tá? Veja logo na sequência que entre a abertura do 6º selo vai aparecer os 144 mil. E existem muita especulação sobre quem são os 144 mil. Estudei pra caramba para poder responder para vocês. Então, vamos lá? Um beijo muito grande para vocês, que a paz do Senhor esteja acalmando o seu coração. Que o fato de você estar consciente, sabendo das coisas, não te dê medo, te dê tranquilidade, porque você sabe que você está seguro nas mãos de Deus. Então, saiba que se Jesus é Ele que vai abrir os selos, tá? E Ele morreu por você, pode ficar tranquilo. Você é protegido do Pai. Você está com o seu nome escrito na palma da mão do Senhor. E Ele conhece você desde o ventre da sua mãe pelo seu nome. E Jesus morreu na cruz por você. Se você tem que conhecer as promessas para você, você tem que ter identidade. Aí você não vai ter medo. Você vai ver isso apenas como uma curiosidade para saber o que vai acontecer. Mas você já vai estar guardado e protegido nas mãos do Senhor. Então eu espero que você desligue aqui,
e aguarde o próximo vídeo, que é imperdível, 144 mil, nós estamos na sequência, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a minha vida, porque nós estamos estudando a palavra, porque nós queremos chegar lá com toda a perfeição, amém?